Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro. A semana foi mais curta aqui no Brasil, mas, afinal de contas, tivemos um feriado ontem, né? Mas lá fora funcionou a todo vapor. E o que mais preocupou lá, todo mundo, apesar do CPI, né, o dado oficial de inflação ter saído essa semana, foi a continuidade do conflito entre Israel e o Hamas, o grupo que hoje domina a Palestina. Bom, a preocupação é principalmente frente ao mercado de petróleo, tá? Nem a Israel nem a Palestina são produtores significativos de petróleo ou gás natural, mas eles estão rodeados, né, de atores globais que têm muito interesse nesse conflito, que são os principais produtores de petróleo e gás natural do mundo. Aí, nominalmente, principalmente, os olhos têm que ficar atentos ao Irã, Qatar e a Arábia Saudita. O Irã, ele apoia diretamente o Hamas, inclusive financeiramente. No Estreito de Hormuz, que é onde passa 25% da produção de gás e petróleo do mundo, esse estreito é uma faixa de água de 20 quilômetros, em que de um lado você tem o Irã, de outro lado você tem a Arábia Saudita. Uma escalada desse conflito pode ocasionar no fechamento desse estreito e, consequentemente, numa séria redução do escoamento de petróleo e gás no mundo. Antecipando essa expectativa, apesar de não ter acontecido nada de concreto nesse sentido ainda, o petróleo, o crude, né, o Brent, ele teve uma alta de 7% na semana. E a OPEP já falou que não vai alterar sua estimativa para o crescimento de oferta para 2023. Passando agora para os dados puramente econômicos, né, o CPI ele veio acima do esperado, que é o dado de inflação americano, ele veio 0,4%, antes uma previsão, um consenso de 0,3%, um acumulado de 12 meses ele já está em 3,7%, lembrando que esse número chegou aos 2 dígitos, tá? O resultado fez com que os títulos do Tesouro americano ficassem estressados, né? O juro longo chegou a sair de 4,54% ao ano lá para 4,71% na quinta-feira, que era feriado aqui no Brasil. E o número de pedidos de desemprego que saiu hoje também continuou estáveis na casa dos 209 mil, sinalizando ainda um mercado de trabalho pressionado, o que dificulta o combate à inflação por parte da política monetária do Fed, o Banco Central Americano. Um resumo da história, né? A gente tem ali de principal lá fora o petróleo subindo, a renda fixa americana pagando mais, o que consequentemente é negativo para a Bolsa, e a Bolsa fecha a semana com uma queda de 0,45%. Passando agora para o cenário doméstico, vou passar para o meu colega Matheus, analista de renda fixa da PX Invest. Boa noite, pessoal. Vindo para o cenário nacional, a gente teve aqui a divulgação do IPCA 15, né, que é o nosso dado de inflação. Nós tivemos um número de 0,26%, ante 0,34, que era a expectativa do mercado. É um número positivo quando se olha o dado mensal, só que em 12 meses nós tivemos um aumento por conta da saída de meses deflacionários do ano passado por conta da isenção fiscal sobre os combustíveis principalmente. O dado de 12 meses saiu de 4,61 para 5,19. E nessa sexta-feira, pós-feriado, muito puxado pelo que aconteceu com o CPI, pela divulgação do CPI que o Dirceu tocou nesse ponto anteriormente, nós tivemos os DIs com uma forte estressada no dia de hoje. O que isso quer dizer? Que o mercado tem começou a precificar mais juros por conta do que está acontecendo, da possibilidade de, inclusive, novas altas nos juros norte-americanos, que balizam os juros no resto do mundo. Indo para os ativos de risco, nós tivemos o Ibovespa aí fechando com uma alta de mais de 1,5% no mês, muito puxado pelas empresas vinculadas ao petróleo. Como o Dirceu também citou, nós tivemos o conflito entre Israel e o grupo Hamas, tem chamado a atenção do mercado como um todo, principalmente no que refere-se a petróleo. Então isso fez com que as petrolíferas tivessem uma alta considerável durante a semana. Do outro lado, no lado negativo, as empresas vinculadas ao consumo nacional, elas tiveram um pior desempenho. Aí citando o ICOM, que são as empresas de consumo cíclicos e não cíclicos, e o IMOB, que são as empresas vinculadas ao setor imobiliário. Por sua vez, o dólar fechou em alta semanal de 3,27%, refletindo o movimento
dos títulos do Tesouro Norte-Americano, o que naturalmente reflete na moeda em relação ao real, mas refletiu também no dólar em relação às outras moedas do mundo. E para a semana que vem, Dirceu, o que nós temos de dados? Bom, a agenda está relativamente mais vazia, Matheus. Na terça-feira a gente vai ter vendas no varejo nos Estados Unidos e crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. Já na quinta-feira a gente vai ter venda no varejo agora no Brasil e discurso do Powell, que é o presidente do Banco Central americano, tá também na quinta-feira. Na sexta-feira, como de tradição, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos que sinalizam aí a força, né, do mercado de trabalho americano. Esse ponto é importante porque o Powell observa isso de perto. Bom, estaremos aqui novamente na sexta-feira que vem para trazer a atualização e os dados, os principais dados que saíram, bem como o desempenho dos mercados, tá? Forte abraço, pessoal. Bom descanso. Ótimo final de semana a todos. Forte abraço.